Meus irmãos, que a paz de Deus possa reinar em nossos corações. Aqui estamos mais uma vez unidos para realizarmos esse trabalho tão importante de divulgação da doutrina do nosso Mestre amado Jesus Cristo. E nós vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino, capítulo 79, que diz assim: tudo tem sua própria hora. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça que em outras precisamos dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento de dar e o momento de receber. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, agradecendo por mais esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos com os nossos amigos, nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para podermos, Senhor, mais uma vez, buscarmos o entendimento das Tuas mensagens sábias, palavras de vida eterna, Senhor, que nos ajudam, nos auxiliam a viver, nos auxiliam a permanecer nesta luta constante para a nossa transformação moral, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Queremos, Senhor Jesus, envolver nesta nossa oração, neste nosso pedido, aos nossos irmãos enfermos, nos seus lares. Queremos te pedir pela nossa irmã Edith Teixeira, Senhor, que possamos enviar com o teu auxílio as vibrações de paz, de amor, de força e de fé, Senhor, para que ela possa a cada dia se restabelecer para prosseguir na sua jornada, Senhor. Te agradecendo mais uma vez por esta oportunidade, que nós possamos iniciar os nossos estudos desta noite. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Histórias que Jesus Contou. Nós hoje vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Nós vimos o sentido da palavra joio. Joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas não serve para alimentação, podendo até em certas situações ser veneno. E o trigo, tão conhecido nosso, né? É um cereal muito usado na alimentação desde a antiguidade. É o terceiro cereal mais cultivado, né? E nós vamos ver também o sentido de joio e de trigo na Bíblia. O símbolo, né? Então, trigo é símbolo de prosperidade, fartura, riqueza. E o joio? Símbolo de coisa prejudicial que surge entre as boas para corromper, para prejudicar. Então, joio e trigo, o sentido que encontramos no dicionário e o sentido simbólico na Bíblia. E no Novo Testamento, nós encontramos essa parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43. Observaram o intervalo? Não é uma sequência. Por quê? Porque Jesus contou a parábola e continuou
contou mais algumas, conversou mais um pouco com aquelas pessoas, né, com o povo. E depois que ele dispensou o povo, que foi para a casa de Simão Pedro, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram qual era o sentido daquela parábola, que eles não haviam entendido. Então, Jesus explicou para eles o significado. Por isso que tem esse intervalo. Esse intervalo é que tem mais algumas passagens, tá? E aí depois vem Jesus explicando diretamente para os discípulos. Então, conta assim: propôs-lhes outra parábola dizendo, porque essa parábola é uma sequência, é uma série, tá? Há uma sequência. Então diz: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, né, o dono do campo e os seus servidores, veio o inimigo e semeou no meio das sementes de trigo sementes de joio, porque ele queria prejudicar o fazendeiro. Bom, aí as plantas cresceram, né? O trigo cresceu, floresceu, e aí então os servidores se dirigiram ao seu senhor e perguntou: o senhor não plantou no seu campo a boa semente? Como então? Por que o joio? Por que o joio apareceu? Aí o senhor, né, explicou: um inimigo fez isso. O inimigo foi e semeou colocou a semente do trigo, né, lá a semente do joio lá junto do trigo. Então elas cresceram juntas. Só quando floresceu é que eles perceberam, os servos perceberam que estava tudo misturado. Então ele perguntou para o Senhor se ele queria que eles fossem lá arrancar o joio, tirar o joio. E o Senhor disse: não vá arrancar. Por quê? Se for fazer assim, quando vocês tirarem o joio, colherem o joio, vocês vão arrancar também, corre o perigo de arrancar também o trigo, porque muitas das vezes as raízes estão entrelaçadas. Deixa crescerem juntos, continuarem juntos, florescerem, darem frutos, e no momento da ceifa, no momento da colheita, vocês arranquem primeiro o joio, atai-o em feixes, em molhos, para queimar. Mas o trigo ajuntai-o em meu celeiro. Então, o que o Senhor explicou, né? Deixa crescer. Na hora de colher, colhe primeiro o joio, façam molhos, né? E queimem. E o trigo coloquem no meu celeiro. Bom, aí depois de certo tempo, como nós já explicamos, né, conversando com as pessoas que ali estavam, com o povo, Jesus se retirou para a casa, né, de Simão Pedro, e os discípulos perguntaram qual era o sentido da parábola. O que Jesus queria dizer com aquilo? E Jesus explicou. Nesse ponto, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar a explicação de Jesus e logo em seguida a explicação do autor do livro, Clóvis Tavares, a sua interpretação. Então, Jesus disse que o semeador era ele mesmo, que semeia as boas sementes. O campo é o mundo, o nosso planeta, o planeta em que nós vivemos. As boas sementes são os filhos do reino, disse Jesus. E Clóvis Tavares nos explica: almas que ouvem o evangelho e fazem todos os esforços para compreendê-lo e praticá-lo. Essa é a boa semente. Então, vejam bem, a boa semente comparada, né, como já os filhos do reino, quer dizer, as pessoas que se esforçam, as que buscam
As almas que buscam ser fiéis às leis de Deus, ser fiéis aos ensinamentos do Cristo. E o joio, Jesus disse que são os filhos do maligno. Termo usado, né? Hoje eu acho que é pouco usado, né? Maligno. E esse termo maligno representa as almas que não querem ouvir as leis divinas, não se interessam, ou se ouvem, não querem saber, muito menos se preocupam em cumprir as leis de Deus. Mas buscam maus caminhos do crime, dos vícios, da maldade, da crueldade, das paixões inferiores. Então, a boa semente e a má semente são símbolos do comportamento do ser humano, do nosso comportamento perante as leis de Deus, perante os ensinamentos do Cristo. Boas sementes e más sementes. O inimigo que semeou o joio é símbolo das forças do mal. Esse termo inimigo é muito utilizado em certas religiões, né? Isso aí é a ação do inimigo. Inimigo, né? No sentido de querer prejudicar, da luta que travam contra a luz. Simboliza as forças do mal, os espíritos das trevas que lutam contra a obra de Jesus, tentando induzir as almas ao crime, ao erro, às injustiças. A gente, quando fala espíritos das trevas, tanto faz, encarnados ou desencarnados. Os espíritos que lutam contra a luz, que se esforçam para que os ensinamentos do Cristo não se torne total, né? Não abranja todo o mundo, que lutam para prejudicar cada vez mais a divulgação dos ensinamentos do Cristo, tanto são espíritos desencarnados como representantes da treva encarnado entre nós, tá? Espíritos no sentido geral. Espíritos desencarnados que habitam colônias, não existem colônias, as obras de André Luiz e outros autores nos falam disso, em que eles se especializam para exercerem esse trabalho de luta constante contra a luz. Então, e aí, muitos que não vigiam, muitos que são rebeldes, que permanecem cruéis, servem de instrumentos deles, servidores deles. Mas essa tentativa de induzir as almas é porque eles trazem em si os elementos que causam essa ligação, essa aproximação. Então, a responsabilidade é daquele que se deixa envolver, daquele que aceita ser representante deles no mundo, trabalhando para prejudicar o progresso espiritual do mundo. A ceifa, quer dizer, a época da colheita, é o fim do mundo, disse Jesus. E a explicação do autor, né? Isto é época da regeneração da Terra, quando o nosso planeta deixará de ser mundo de prova e expiação para se transformar no mundo de regeneração. É um processo longo, muito longo, né? Esse processo dessa transformação é longo porque essa transformação se dá através da transformação daqueles que vivem no mundo. É importante que a gente sempre lembre disso. O mundo é o nosso planeta, a nossa morada, mas a transformação real é através da transformação daqueles que vivem desse mundo. Bom, e os ceifeiros, aqueles que vão fazer a colheita? Jesus disse que são os anjos. Os anjos, anjo é uma palavra que quer dizer
mensageiro. Os ceifeiros são os mensageiros a serviço de Deus, a serviço do Cristo. São os mensageiros da luz, espíritos luminares, verdadeiros chefes invisíveis da humanidade. São os grandes espíritos que, em nome de Deus, dirigem os nossos destinos e vão presidir a transformação do mundo. Aí tem a imagem, o joio colhido e lançado ao fogo. O que significa isso? O joio deverá ser colhido e lançado ao fogo. Fogo aqui simboliza o processo de purificação. O fogo serve para purificar, no sentido material. E aí a purificação espiritual. E como é que se dá essa purificação? Se dá através do resgate, do sofrimento, né? Através da dor muito grande, de expiações muito dolorosas. E nesse processo, esses espíritos que serão arrancados e lançados ao fogo, quer dizer, que serão levados para um processo de purificação, um processo rigoroso, doloroso, simboliza justamente aqueles que, apesar de todas as oportunidades recebidas, não poderão permanecer no nosso mundo. Eles serão, ou já estão sendo, levados para outros mundos, outros ambientes compatíveis com o seu nível de evolução, compatível com a sua atmosfera, com o mundo individual que cada qual criou para si, que em certa oportunidade de transformação do nosso mundo não serão compatíveis para continuarem vivendo aqui. Nós já vimos várias vezes, temos várias obras que nos falam que à medida que se processa essa transformação, a atmosfera do nosso mundo, a psicosfera do nosso mundo também vai se modificando, vai se tornando mais sutil. É um trabalho muito grande, um trabalho ardoroso, né? Que é feito com o auxílio dos benfeitores espirituais. Aí nós pensamos, considerando que Jesus é o semeador, semeando as boas sementes, e que essas sementes são seus fiéis servidores, são espíritos, considerando ainda que o campo da parábola é o nosso mundo, a gente fica pensando como se processa, como tem se processado essa semeadura. Deu para entender? Que aqui a semente é o espírito encarnado, nesse caso, né? E o campo é o mundo, Jesus semeando as boas sementes. E nós ficamos pensando como será isso. Aí nós nos lembramos de uma passagem que tem no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do qual retiramos alguns trechos. Esse capítulo 10 fala do Evangelho de Mateus, fala de Jesus reunindo os seus discípulos, seus apóstolos, orientando-os para que eles pudessem ir divulgar os ensinamentos, divulgar a boa nova. Então, é um capítulo inteiro em que Jesus conversa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, orientando, preparando, advertindo sobre tudo que eles poderiam encontrar nesse trabalho de divulgação da sua doutrina. Então, é uma passagem muito bonita, muitos detalhes do que passariam os discípulos, os apóstolos, no serviço de propagação da sua doutrina, nesse período em que Jesus ainda permanecia com eles.
É muito interessante, muito bonito. E nós retiramos algumas coisas. Jesus, então, se dirigiu aos apóstolos dizendo: pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Eles iriam divulgar que o reino dos céus já tinha chegado, através da vinda do Cristo, né? Aí Jesus orienta: curai os enfermos, limpai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivo como a pomba. Portanto, sede prudentes como a serpente, inofensivo como a pomba. E aí é bastante longo essas palavras, né, do Cristo orientando os seus discípulos. E nós vamos ver em algumas obras que Jesus, até mesmo no Evangelho, Jesus dividiu em grupos de 2, de acordo com as tendências, com as propostas de cada um, com os conflitos que cada um trazia, né, das suas vidas. Jesus separou de 2 em 2 e foi enviando cada um para um lugar. Mas ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E tem até aquela recomendação que disse: não vais ter no meio dos gentios. Olha aí o cuidado de Jesus, né? A capacidade psicológica do Cristo. E aí, lá no Evangelho, o Kardec explica por quê? Porque os gentios eram pessoas ainda que não conheciam a existência de um só Deus. Eles eram politeístas. Então, era um trabalho que deveria ser feito mais tarde. E a gente sempre lembra que esse trabalho de pregação do Evangelho, de transformação, foi feito por Paulo. Ele teve essa missão. Então ele disse: por enquanto vocês não vão ter a casa dos gentios. Vão primeiro em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram aqueles judeus já com um certo conhecimento que eles deveriam pregar, aos quais eles deveriam pregar a boa nova. Seria um trabalho fácil? Olha só: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Era eles tendo que dizer que havia alguém que era maior do que Moisés. E isso, gente, era muito grave, muito sério. Eles teriam que agir de uma forma a não diminuir o trabalho de Moisés, mas ressaltando o trabalho de Moisés, porém, havia alguém que era maior que Moisés. Isso não foi aceito com facilidade. Foi preciso muito trabalho, muito sacrifício, por isso essa imagem tão grave, né? Como ovelhas no meio de lobos. E recomendou: sede prudentes, não se precipite. Aconselhou até: se vocês chegar nas casas, aceitarem, muito bem. Se não aceitarem, saiam. E ainda disse assim: tirem a poeira das suas sandálias. Esse tirar a poeira das sandálias é dito que significa: saiam sem rancor, sem revolta, e continuem o seu trabalho. Façam a sua parte, né? Se libertem de todas as vibrações negativas, não se deixem envolver e prossigam no seu trabalho. Então, a palavra do Cristo aqui é muito bonita, é comovente, mas é uma advertência para eles. E aí, gente, a gente fica pensando, não se pode comparar aí essas ovelhas lançadas no mundo, como no meio de lobos, como essas sementes boas, né? Jesus semeando, aí ele, como é bonito ver ele juntando assim os grupos de 2, né? De acordo com a capacidade, para se ajudarem no trabalho.
mandando cada um para uma cidade, para divulgar a boa nova. E também a gente tem obras que nos falam que Jesus prometeu que estaria presente. Vocês não estarão sozinhos. E alguns benfeitores espirituais contam que realmente, em determinadas horas muito sérias da vida desses discípulos, diante da tarefa que lhes foi confiada, eles sentiam a presença do Cristo, a presença de Jesus junto com eles, auxiliando para que eles pudessem ter firmeza, ter fé, fortalecendo. E há até exemplos que alguns que eram socorridos, né, pelos discípulos, né, curados, eles conseguiam ver uma luz muito forte. Tem um que diz que era como se fosse um sol, mais forte do que um sol, mostrando aí a presença de Jesus, com o seu poder, né, de se desdobrar, de estar presente. E os discípulos já tinham aprendido. Tem também uma passagem bonita em que Jesus ensina os discípulos a orarem, a se comunicarem com Deus, que eles não tinham aprendido ainda. E eles ficaram assim muito felizes de saber que eles, tão pequenininhos, iam orar e Deus ia ouvir. E Jesus também ia ouvir. Teve uma passagem que um desses discípulos contam que eles, quando Jesus estava passando com uma multidão, ali no meio da multidão, os discípulos tentando, né, proteger Jesus, e que um deles viu uma senhora muito fraquinha, chamando, querendo falar com Jesus, pedir ajuda a Jesus. Então, esse discípulo ficou tão condoído, ficou pensando, ela fazia um barulho tão fraco, chamava tão fracamente, que realmente Jesus não tinha ouvido ainda. Então, que ele, no seu pensamento, ele pediu a Jesus. Jesus estava ali no meio da multidão e ele pediu a Jesus por aquela senhora. Pediu assim com tanta força, com tanta vontade de ajudar, que Jesus parou. Parou, voltou e foi atender aquela senhora. Porque Jesus tinha ensinado para eles que ele estaria, que eles tinham condições de se comunicar com Deus, mesmo sendo pequenininhos, como eles se consideravam. A força do pensamento. Jesus ensinou isso para eles. Então, na hora que eles iam atender alguém em situações difíceis, eles oravam. Antes de começar o dia, eles oravam, pediam ajuda a Jesus, porque realmente eram situações assim bem complicadas, momentos em que eles realmente não sabiam o que iam fazer. Assim, não por falta de fé, mas eles não tinham experiência. Então, o que eles faziam? Oravam. E eles eram inspirados por Jesus. Jesus falou: eu estarei com vocês, tenham fé. E acontecia mesmo. Jesus não colocou os discípulos assim no mundo assim, abandonou. Não, era uma prova, mas era também um ensinamento, um preparo. Ele estava ali, como mestre, orientando, e ele tinha essa condição. Então, os discípulos, assim divididos em grupos de 2, Boa Nova conta isso muito bem. Eu não sei qual é o capítulo, tá? Mas procurem que vocês vão achar, tenho certeza. Então, ele dividiu em grupos, mandou para as cidades, determinadas cidades, para fazer o trabalho de divulgação, e estava presente com eles em espírito e atuava no momento necessário para que eles pudessem, para poder assim acrescentar a força espiritual dos discípulos que estavam ainda se preparando, a sua força de amor e de bondade. E eles realmente conseguiram, gente, realizar coisas lindas. E quando eles voltaram e começaram a contar a Jesus as coisas que tinham acontecido, empolgados, né? Aí Jesus ouvia, né? Porque ele sabia, ele estava acompanhando tudo, mas deixou que eles falassem para servir de experiência para os outros grupos. Cada um dava o seu depoimento, né? Como que foi o saldo daquele trabalho. Então, aí Jesus, em determinado momento, né,
ele falou assim: o mais importante não é que vocês expulsem demônios, curem os corpos. O mais importante é que os seus nomes estejam escritos no céu. Eu acho assim uma coisa linda, né? Porque muitas das vezes a vaidade pode envolver, entendeu? Então Jesus disse: o mais importante é que os seus nomes estejam escritos no céu. Quer dizer, que a atitude seja uma atitude de amor, um benefício feito com amor, em nome de Deus. Então os seus nomes estarão registrados nos livros do céu. Isso aí é muito bonito. Então assim aconteceu, né? E a gente ficou fazendo essa comparação. Já nesse tempo, Jesus semeando as boas sementes na figura dos seus representantes fiéis, que estavam prontos para doar até a própria vida em benefício da propagação e do enraizamento, né, da doutrina do Cristo no mundo. Que criassem raízes e quando eles partissem, aquilo crescesse e florescesse, para que tivesse continuidade no futuro, como nós estamos tendo agora a oportunidade de estudar sobre essas vidas tão maravilhosas. E a gente vê que o livro, né, de vez em quando eu esqueço o nome dele, o autor do livro, Histórias que Jesus Contou, em determinados momentos, quando ele fala, interpreta essa questão do fim do mundo, a gente observa que os verbos estão colocados no futuro, naquele tempo em que ele escreveu. Então, em alguns lugares, ele disse assim: vão presidir a transformação do mundo. Os luminares vão transmitir no futuro. Os ceifeiros serão os mensageiros de luz. Serão no futuro. Serão destinados a mundos inferiores. Quem? O joio. O joio, que são as almas revoltadas, rebeldes, serão destinadas a mundos inferiores. Bom, alguns benfeitores espirituais, bastante, né? Eles nos dizem, nos comunicam, nos informam que esse tempo já começou há algum tempo. Há até palestrantes que falam: começou no ano tal. Eu prefiro não falar nada, tá? Começou no ano tal, entendeu? Assim, tomando por base os acontecimentos, tá? Eles não falam assim por falar, eles colocam acontecimentos, fatos e relacionam com esse começo. Alguém já deve ter ouvido alguns palestrantes falar assim, né? Já começou. Analisando a questão do joio crescer junto com o trigo, não é estranho? Deixar o joio crescer com o trigo, deixar as almas, sementes boas, misturadas com as sementes ruins? Por quê? O que significa isso? A gente vai ver as orientações, né, dos benfeitores que oportunidade para escolher dada a espíritos em situações muito complicadas, muito devedores, né, que prejudicaram muitas vidas, prejudicaram muitas famílias, espíritos rebeldes, cruéis. Contudo, apesar disso tudo, eles receberam uma última oportunidade de reencarnar. Ao mesmo tempo que eles receberam essa oportunidade de estar no mundo, no meio das sementes boas, essas sementes boas, que são os espíritos que lutam para se tornarem, para permanecerem fiéis servidores de Deus e do Cristo, estão juntos com o joio. Esses espíritos reencarnaram, estão no mundo, muitos já estão sendo levados, né, para outros ambientes, como nós falamos. E para aqueles que estão lutando para permanecer na fileira daqueles que auxiliam, né, que estão lutando para a sua transformação e, ao mesmo tempo,
auxiliando aos benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, nesse trabalho de transformação da Terra. Então, eles estão servindo de prova para que essas sementes boas tenham a oportunidade de confirmar sua escolha para ficar ao lado do Cristo. E nós vamos encontrar lá, com referência a isso, a essa luta permanente, perseverante, para permanecer nas fileiras do Cristo, na luta da luz contra as trevas. Tem um pedacinho lá, nesse mesmo sermão profético, em que Jesus fala assim, no capítulo 24, tá? Jesus diz assim, olha só, gente, que sério. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma profecia dolorosa, né, gente? O que significa por se multiplicar a iniquidade? Justamente essa presença, oportunidade para eles de prova para os servidores, os que estão lutando para o bem. E ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, é o clima, a atmosfera que nós estamos vendo atualmente, não é verdade? Muita crueldade, muita insensibilidade, muito incentivo ao egoísmo, à guerra. E aí ele diz que tanta coisa, iniquidade são coisas negativas, sofrimentos, são atitudes cruéis, né? Tanta coisa acontecendo. Então, o amor de muitos esfriará. Na verdade, se for amor alicerçado, não vai haver esse esfriamento. Quer dizer, desistem de fazer o bem. Não adianta, para quê? O que adianta? Aí eles enumeram, e às vezes a gente cai nessa situação também, as coisas que estão acontecendo e desanimam de fazer o bem. Esquecem que há, ao lado dessas coisas que as pessoas, né, as empresas, fazem questão de propagar ao máximo, de tomar conta, não é? E aqueles de nós, invigilantes, que muitas vezes nos comportamos como vigilantes, esquecemos de orar, nos associamos a essa frente negativa. Então, sugestionados, não diz que o joio tenta sugestionar para que muitos passem para o seu lado, para as suas fileiras? Então Jesus disse que muitos passarão. O amor de muitos esfriará. Dentro disso que foi colocado, né? Todas essas coisas que foram colocadas anteriormente. Mas ele diz, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, gente, essas são palavras, assim, uma advertência muito grande, dolorosa mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele dá esse consolo. Perseverar até o fim. E esse trabalho de perseverar combina com aquilo que ele advertiu. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Ele colocou lá para os discípulos ser previdentes, cuidadosos, atenciosos, como a serpente. Não pode se distrair. Não podemos nos distrair, porque os chamamentos virão de todos os lados. E isso que Jesus falou. A iniquidade se multiplicará. Ele previu lá e está acontecendo. Então, gente, há fontes, né, muito importantes que foram pesquisadas por nós, mas a gente tirou algumas coisas, a gente vai citar aqui
para que possa servir de fonte de pesquisa para um aprofundamento maior, para que possamos despertar, né? Como foi colocado na parábola do filho pródigo, e caindo em si, movimentou-se para voltar para casa. E esse cair em si é muito importante, né? O despertar, que possamos despertar, que possamos fazer esse movimento para voltar, porque um movimento nosso já vai determinar a presença de Deus, os recursos, o socorro de Deus, já vai mostrar qual é a nossa escolha, porque os benfeitores, Jesus e Deus, respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Mas se houver essa movimentação, essa boa vontade de voltar, esse despertar, com certeza o céu se alegrará e estará pronto para nos socorrer. Então, as fontes de pesquisa para aprofundamento, gente, o Evangelho, né? O Evangelho de Mateus, como nós já colocamos, né? Onde nós vamos encontrar o sermão, né? Das predições. Nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus, nós temos o capítulo 24, de onde nós retiramos essas palavras do Cristo, tá? Em que ele fala que as iniquidades se multiplicarão e muitos terão seu amor esfriado, desânimo, né, de fazer o bem. Outra fonte é a Gênese. Essa Gênese é a Gênese escrita por Allan Kardec, que está escrita Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Lá nós vamos encontrar uma parte que diz as predições de Jesus. E no capítulo 18 tem um item que é chamado São chegados os tempos, sinais dos tempos, em que Allan Kardec, com base, né, nessas passagens do Novo Testamento, ele traz, né, a luz da doutrina espírita, com a orientação dos benfeitores espirituais, e em uma das partes ele explica que os sinais dos tempos, realmente, sinais reais, não são os acontecimentos materiais, apesar desses acontecimentos fazerem parte desse processo, mas não são os sinais dos tempos finais. Finais mesmo, entenderam? Ele diz que são acontecimentos morais. Acontecimentos morais. É um trabalho muito bonito de Allan Kardec. Ele explica com detalhes, vai colocando, né, as passagens, né, do Novo Testamento e vai explicando, vai mostrando os fatos, os acontecimentos, e ele vai fazer com que a gente entenda perfeitamente, né, o que está acontecendo agora. Então, vou repetir. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, na parte que fala das predições de Jesus. E no item que fala, são chegados os tempos, sinais dos tempos. Jesus tem uma parte que fala assim, ouvireis falar de guerra e de rumores de guerras, mas ainda não será aí. São ideias, são sinais, né? São movimentos, mas ele diz, ainda não será aí. Bom, também nós vamos encontrar diversos palestrantes, oradores, nos falando, né, através da inspiração dos benfeitores, sobre esses tempos. E aí a gente já vai ver oradores como Haroldo Dutra, Divaldo, Geraldo Lemos. Esse Geraldo Lemos, ele conviveu com Francisco Cândido Xavier, e ele conta as previsões de Francisco Cândido Xavier, inspirado, né, logicamente, sobre esses tempos. São, assim, mensagens muito importantes, né? Revelações muito importantes que ele recebia dos benfeitores espirituais e transmitia. Então, tem também nas obras, né? Nessas obras,
algumas até que foram editadas depois do desencarne de Francisco Cândido Xavier, que não foram poucas, em que nós vamos encontrar essas orientações, essas profecias, né, podemos assim dizer. E nós vamos encontrar também muito sério, né, os bastidores espirituais da atual pandemia, em que tem uma palestra que eu ouvi assim recentemente, em que ele vai falar, né, sobre esse tema, né, bastidores espirituais da atual pandemia, envolvendo, né, o tempo que a gente está vivendo, a parte moral, a parte espiritual. E ele toma por base os livros já citados, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, a Gênese e mais o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ditado por Manuel Filomeno, Espírito Manuel Filomeno, psicografado por Divaldo. Então, a gente, lembrando mais uma vez, vale a pena, tá, gente? Essa palestra é muito interessante. Ele fez um resumo, né, das passagens do Novo Testamento, da Gênese, né? A Gênese escrita por Allan Kardec, e resumiu essa obra, né, de Divaldo, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno. Então, nós voltamos a lembrar aquilo que foi colocado, né? As boas sementes. Jesus enviando os seus mensageiros, missionários, para divulgar a Boa Nova. Aí nós nos lembramos de uma passagem que tem no livro Brasil, Coração do Mundo, no capítulo 22, em que o irmão X narra o momento, é muito bonito, tá, gente? Em que Ismael, o espírito que é o anjo diretor, o governador do nosso planeta, ele conversa com Bezerra de Menezes, do plano espiritual, passando para ele, orientando para ele que ele viria encarnar para desenvolver uma sublime missão, uma tarefa muito árdua. Então, vou falar de novo. Brasil, Coração do Mundo, capítulo 22. É uma passagem lindíssima em que Ismael, né, muitos benfeitores chamam o anjo Ismael, porque ele tem um nível muito elevado e uma comunicação, né, com o Cristo. Então, ele chama Bezerra de Menezes e comunica a ele que Jesus delegou a ele, Bezerra de Menezes, a sua vinda na Terra para o desempenho de uma árdua e sublime missão. A gente pode lembrar de novo da boa semente, Jesus semeando a boa semente, Bezerra de Menezes. E outros tantos, né? Tipo assim, Francisco Cândido Xavier. Há também uma obra de um livro assim, ditado por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não me lembro o livro, tá, gente? Mas eu tenho certeza que é uma dessas obras. Não sei se é Os Mensageiros, não sei se é Obreiros da Vida Eterna, mas vocês vão encontrar lá André Luiz contando a volta de um espírito que desencarna, anônimo, tá? Ninguém conhecia o seu nome, ninguém conhecia a sua obra, eu digo assim, não era divulgado. Claro que as pessoas que conviveram com ele o conheciam. Então, ele recebeu o título de completista. O que significa completista, gente? Alguém que cumpriu na íntegra todo o planejamento traçado para a sua vida, para a sua existência, antes dele reencarnar. Fez tudo certinho, gente. Então, André Luiz conta, o benfeitor que é o orientador desse livro, ele conta: o mundo não conhece o seu nome, mas aqui, no plano espiritual, ele é considerado como mais um completista que retorna à pátria espiritual. Muito difícil o espírito retornar tendo cumprido tudinho, sem nenhuma falha. Então ele diz: o mundo
O mundo, né, não o conhece, a não ser aqueles que conviveram com ele, mas às vezes convivem e não fazem ideia. A gente tem alguns testemunhos de espíritos já desencarnados que eles dizem, conviveram ali lado a lado com Francisco Cândido Xavier, mas só foram perceber a grandiosidade daquele espírito depois que desencarnaram. E eles até confessam que muitas das vezes eles discordaram de Francisco Cândido Xavier. Muitas das vezes eles criaram entraves, dificultaram a tarefa de Francisco Cândido Xavier. Não conseguiram prejudicar tanto, porque Francisco Cândido Xavier vibrava numa faixa superior, mas eles confessam, muitas das vezes eu discordei e fui até, prejudiquei, atrapalhei, tentei atrapalhar, porque eu não concordava com as coisas. Só quando eu desencarnei que eu pude saber quem é, na verdade, esse espírito. Desencarnou antes de Francisco Cândido Xavier, entenderam? E aí pode ver que se enganou, não conseguiu alcançar. Porque Francisco Cândido Xavier, na sua sabedoria, na sua humildade, não fazia questão de fazer alarde, né, do seu grande potencial de amor e de realizações. Então, vamos nos lembrar sempre, né, dessas boas sementes e buscar, né, através da nossa transformação interior, sermos alguém que possamos estar ao lado, trabalhando, alguém que tenha essa posição de sementes boas semeadas por Jesus. Que a gente lute a cada dia, a cada momento, vigie, ore a cada momento para não cairmos naquela situação em que o amor esfria, quer dizer, a vontade de servir acaba por decepções, por desilusões. Que possamos jamais permitir que as nossas atitudes possam vir a ser daqueles que tentam prejudicar esse grande trabalho que está acontecendo. Vamos lutar para que estejamos do lado, na fileira do bem, tentando ajudar, tentando fazer o melhor para a nossa transformação e para a transformação do nosso mundo. Que a paz de Deus continue com todos. Agradecemos a colaboração, a participação, a presença amiga e vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer por esta oportunidade, mas te agradecer principalmente, Senhor, por esses benfeitores espirituais, por essas sementes de luz que em teu nome renunciam ao mundo de paz, ao mundo luminoso, no qual vibram para estar, Senhor, conosco, para nos auxiliar neste grande trabalho de transformação. Que possamos lembrar, Senhor, que a transformação tem início em nós. A transformação do mundo tem início na nossa transformação individual, na transformação do nosso mundo individual, da nossa psicosfera. Que possamos, Senhor, estar ligados a esses benfeitores e, em consequência disso, ligados a Ti, Senhor, prontos para servirmos a causa do bem, onde estivermos. Graças a Deus.